A fase do expulsivo é a fase em que realmente o bebê desce. Ele já está lá embaixo e você começa a perceber uma sensação bem diferente. Algumas mulheres dizem que a dor para, algumas mulheres continuam a sentir a contração, mas o legal dessa fase é que o bebê ele vai passar como chama uma limpeza, né, que ele é todo espremidinho ali. Quando a gente vê alguns vídeos, chega a dar uma agonia, achando que o bebê está ficando muito apertadinho, mas isso é feito justamente para poder limpar todo o líquido que está no pulmão, no estômago. Ele é bem apertadinho e é colocado para fora. E a mudança da dor. Você percebe que aquela dor intensa das contrações, ela cessa e você começa a sentir uma vontade de fazer força. Já não é mais a dor, é sim uma vontade bem grande de fazer força. Como a gente chama, uma vontade involuntária. E muitas vezes o parto não é tão tranquilo, porque quando você atinge esses 10 centímetros, os médicos ou quem está acompanhando começa a mandar fazer força. Agora é a hora de fazer força, então faz a força. Só que muitas vezes você atinge a dilatação total, mas ainda não está na fase do expulsivo. Então às vezes você vai fazer uma força tremenda enquanto o corpo ainda não está pedindo para fazer força. O ideal é que se espere o próprio corpo começar a fazer força, porque aí fica um trabalho mais tranquilo. Você vai fazer força quando o seu corpo quer, então fica bem mais tranquilo. E quando você começa a fazer essa força, eles observam o bebê coroando. O que é isso? É quando o bebê já está descendo, já descendo o canal vaginal e a cabecinha dele começa a aparecer. Então é nessa hora que às vezes os médicos falam, olha, já dá pra ver a cabecinha, olha como tem cabelo, alguma coisa assim. No parto em casa ou num parto humanizado hospitalar, geralmente pega-se um espelho e mostra pra mãe que quando você vê a cabecinha do bebê ali, te dá uma força, uma alegria, e você acredita que às vezes você tá de um lado sem ver, as pessoas falam, não, tá dando certo, tá indo, mas o cansaço é tão grande que algumas mulheres acham que não, que estão falando isso só pra te animar e não tá dando certo nada e você não consegue. Mas quando você vê a cabeça do seu bebê ali, te dá muito gás e renova a força. O que acontece muito nessa fase é o chamado círculo de fogo. A sensação que dá, na maioria das mulheres, não são todas, mas na maioria, é esse círculo de fogo. O que é isso? É uma queimação. Você já não sente a dor das contrações, mas você sente uma ardência, né? A cabecinha do bebê chegando ali, coroando, saindo, queima. Então a sensação é de um círculo de fogo. E é o que eu falo. Volto a repetir. Varia muito, né? Nos meus 5 partos eu senti 2 vezes só. Nos outros eu não senti. Foi bem tranquilo. O que também não quer dizer que o círculo de fogo não seja tranquilo, mas é uma sensação desconfortável, de ardência, mas nada que não vale a pena. É só pra gente saber que quando estiver sentindo, o que tá acontecendo? Tá queimando, tem alguma coisa errada? Não, é isso mesmo. É a cabecinha ali descendo e tá tudo tranquilo. Nesse momento a gente tem um pico de ocitocina. É o período que a ocitocina, que é o hormônio que faz tudo isso acontecer, ele tá no auge. Então acaba, assim que o bebê sai, acontece esse pico de ocitocina. Então a dor cessa. É incrível. Eu digo que acaba a dor e começa a alegria, né? Porque você já não sente mais, pode sentir o desconforto, ardência, tudo, mas a dor ela passa por completo, e você com o seu bebezinho no colo é pura alegria. E a dequitação da placenta, que pode ser e por fim a dequitação da placenta, que é quando a placenta sai. Algumas pessoas até falam em parir a placenta, porque vem novamente uma contração, uma vontade muito grande de fazer força, e você faz a mesma força para sair do bebê, claro, bem menos intensa, e a placenta sai. Ou muitas vezes, quando começa a demorar bastante, ou dependendo do médico, eles puxam, né? Eles tiram
a placenta. Aí eles observam se está íntegra, se está tudo, se saiu inteira, beleza, e continua. Aqui é um gráfico bem rapidinho, assim, para a gente visualizar essas fases, né? Pelo semblante da mulher, muitas vezes a gente já percebe. Então aqui o trabalho de parto, a fase latente, a mulher ainda sorri, ainda consegue conversar, ela brinca, ela tá numa boa. Que é a fase ali de 4, 5 centímetros. As contrações, elas são constantes, mas não, elas podem durar 30 a 45 segundos. Tá aqui o gráfico, olha. E o bebê ainda tá aqui em cima, tá tudo beleza. Depois começa a fase ativa, você já começa a perceber a mulher mais concentrada, mais centrada, né, no que está acontecendo. Ela já não conversa muito. Pode durar ali 14 horas, 12 horas, pode durar 4 horas, isso não tem como a gente prever, né? Que é entre 5 até 7 centímetros. A gente vê que as contrações começam a ficar mais intensas, elas duram mais tempo, elas ficam menos espaçadas, né? Fica mais curtinha e geralmente aqui entre 45 e 60 segundos. A fase de transição é a fase mais difícil, que a mulher já está realmente, você vê o semblante dela cansado. Geralmente dura aí pode durar 30 minutos. Tem pessoas que passam pela transição muito rápida. Pode demorar um pouco mais. As contrações são mais longas. Você já percebe, ó, o bebê aqui, ó, como ele vai baixando, né? Ele já começa o colo do útero, você pode ver que já está dilatado. Então, chegou em 10 centímetros e é bem interessante esse gráfico, ele mostra um período antes, o período de transição e o de expulsivo, que muitas vezes quando chega em 10 centímetros dá uma parada, ó, tá vendo? Dá uma parada, às vezes dura 10 minutos, 15, 30, dependendo da mulher. É o período em que para tudo, você para de ter contração, para de ter dor, e muitas vezes nessa fase, por ter chegado em 10, eles querem que faça força. Mas se esperar um pouquinho, você vai ver que as contrações vão voltar, e já vão voltar de uma forma diferente. Aqui você pode ver que o bebê, né, tá totalmente dilatado, mas o bebê tá alto, e aqui é quando, que eles chamam nesse gráfico de segundo estágio, que é quando você sente a vontade de fazer a força. Aí você pode ver já o bebê descendo, ele já vai entrando no canal vaginal, saindo. E por último é o nascimento, né? Você pode ver também aqui a placenta já soltando e descendo. Então, vamos então para a parte do que a gente pode fazer, né? Para quem deseja um parto natural, um parto normal, o que eu posso fazer para que esse momento seja tranquilo, seja de forma menos dolorida, que seja tranquilo. Uma das coisas é separar dor de sofrimento, né? Eu costumo dizer que dor é quando é um processo natural, né? A gente passa por ele de várias maneiras. Eu sinto dor quando eu faço depilação, eu sinto dor quando eu faço minha sobrancelha, né? E são dores que a gente se dispõe a sentir. Sofrimento é outra coisa. Sofrimento é quando causa tristeza, é quando traz angústia. E a dor do parto, ela é dolorida sim. É algo que muitas vezes a gente pensa até que não vai aguentar, mas ela não traz um sofrimento. Porque você entende que aquela dor é pro bem. Aquela dor está trazendo o seu filho para você. Então eu costumo dizer para as meninas com quem eu estou acompanhando, dizendo o seguinte, ó, não veja a dor como sua inimiga, né? Começa a contração, a maioria das mulheres já começa a se contrair e dizer, não, ai, tá vindo outra, ai, mais uma. Eu falo, não, a gente vai trabalhar ao contrário. Ai, que bom, tá vindo outro, vem, pode vir. Porque se não tiver contração, se não tiver dor, não vai, né? O seu filho não vai nascer. Então não olhe para a dor como algo ruim. Tire essa associação de a dor do parto e sofrimento. Não, ela não vai fazer você sofrer, ela vai fazer você sentir dor. Mas a dor todo mundo suporta, né? Algumas sentem mais, outras menos. Inclusive, é bem interessante a gente falar sobre isso. Eu acompanhei partos de chegar no período expulsivo e não acreditar que a mulher estava em trabalho de parto.
da serenidade, da tranquilidade, ela dizendo, é uma cólica bem forte, tô sentindo desconforto. E tem umas que com 3 centímetros já estão assim bem demonstrando a dor e estão cansadas e gemendo bastante, então varia muito, né? Então eu brinco sempre, se prepare pro mais dolorido, mas se vier menos, melhor ainda. Mas dor é uma coisa, sofrimento é outra. Ninguém vai sofrer no trabalho de parto, vai passar pela dor. E é um momento também de você observar o seu corpo, observar como é que o que está acontecendo ao seu redor afeta você nesse momento. Por quê? Tem gente que gosta de ouvir música, e música é ótimo no trabalho de parto para a maioria, né? Então você já pode antes selecionar músicas que você gosta, que você tem costume de ouvir, que te traz tranquilidade. Mas pode ser que tem gente que não se sinta bem. Barulho. Já acompanhei gestantes que a casa estava cheia, várias pessoas falando e mexendo na cozinha e não afetava. Já acompanhei outras e eu mesma que não suportam barulho. Quando tem alguém conversando, um relógio, um computador, o que for. Se você observar que aquele barulho está te incomodando, peça para parar, veja se elimina. Porque o trabalho de parto ele é influenciado não só pelo que está acontecendo dentro do seu corpo, mas o ambiente externo influencia muito no trabalho de parto. Então, a música, um barulho, iluminação, às vezes a luz está incomodando, a maioria das mulheres preferem um ambiente menos iluminado. Quem estiver em volta, avisa antes, olha, na hora da contração não converse não, evite conversar, porque tudo isso, na fase latente, beleza, você aguenta tudo, mas vai chegando no finalzinho, as coisas começam a irritar, começa a trazer um desconforto, uma irritação tão grande. Então, a maioria prefere um ambiente calmo, ambiente tranquilo, com pouco barulho, pouca iluminação. Então, observe seu corpo, né? E eu sempre digo, trabalhe com a sua mente e não com o seu corpo apenas. Porque chega nessa fase de transição principalmente, que o corpo começa a dizer para você, olha, meu limite é aqui, eu não aguento mais não. A sensação que você tem, de fato, é que você não vai aguentar passar por aquilo ali, não vai continuar. Mas se sua mente estiver bem trabalhada, se você estiver consciente de que aguenta sim, que todo mundo, todas as mulheres passam por isso, que o corpo da gente tem essa fase, e essa fase ela vai passar, essa fase de covardia vai passar. Então é uma guerra ali entre corpo e mente. Por mais que seu corpo te diga que você está no limite, a sua mente vai te sustentar, vai dizer ali, não, eu aprendi, eu li, eu sei, eu vi que dá. E essa importância também da doula, que a doula ela vai estar do seu lado, ela vai estar te lembrando. Quando você disser eu não aguento, ela vai dizer aguenta, vamos lá, só mais uma, vamos lá, falta pouco. Vai te lembrar das coisas que você quer, que você tanto desejou, que muitas mulheres, depois que desistem nessa fase de transição de 7, 8 centímetros, algumas desistem, não quero não. E depois elas se arrependem tanto, porque faltou uma palavrinha de apoio, porque não insistiu, né? Então trabalhe bem a sua mente, se informe, leia, porque quando você tem essa consciência, fica mais fácil na hora, por mais que o corpo te diga que não aguente, a sua mente vai dizer que aguenta sim, tá? É importante beber água e ingerir alimentos leves nessa fase, na fase ativa, porque o corpo ele vai ficando cansado e a gente precisa de energia para o final. É claro, ninguém vai comer uma feijoada, uma macarronada, então tenha sempre uma garrafinha de água, um sorvete, algo bem leve. Mas não force, né? Não force o corpo naquilo que não está pedindo. Muitas mulheres sentem muita ânsia, vomitam bastante, então não precisa forçar, mas uma água pelo menos, alguma coisinha doce só para manter energia é bom ter perto. E evite ficar deitada. A posição deitada é a mais dolorida que tem, ela força bastante ali o cóccix. Toda a nossa lombar, ela precisa, os ossos, né, do nosso quadril, eles estão sendo, tá abrindo, tá dilatando, ele precisa de espaço. Quando você deita, você comprime esses ossos e aumenta bastante a dor.
Isso eu acredito que seja unanimidade, pelo menos todas com quem eu converso, todas que eu acompanhei, eu mesmo digo, deitada, a dor aumenta bastante. Então o que você pode fazer? Há posições de descansar, e se você conseguir tirar cochilos entre as contrações, melhor ainda, mas você pode ficar sentada, aqui tem olha, botar travesseiros. Mas eu não consigo ficar nessa posição. Senta numa cadeira e apoia na cama, apoia no sofá. Quem puder fazer uso da bola, a bola é ótima para você apoiar aqui, ficar ajoelhada. Pode ser na cama, pode ser sentada. Não deita, né? Fica sentada, em pé. De preferência na posição inclinada para frente, a gente vai ver mais lá para frente também. Mas não deite. Quando deita, a dor tende a aumentar bastante e você acaba confundindo as coisas, né? Achando que está muito maior a dor, mas não é por causa da posição, tá? Se conseguir ficar na posição de cócoras, não para parir, né? Não, aqui ainda não é o momento do expulsivo. Aí que quando você fica de cócoras aqui, pode ver nessa foto aqui, a posição do bebê, a gente favorece a descida desse bebê. Eu sempre digo que trabalho de parto não é descanso de parto, né? O trabalho de parto é para você trabalhar com o seu corpo, favorecendo esse parto. Então, se você conseguir ficar acocorada um pouco de tempo, né? Não é ficar o tempo todo, acocora, dá uma mexidinha, isso vai facilitar. Tem essa posição aqui que é a cócoras apoiada, né? Na verdade, é interessante o marido colocar os braços por baixo, aqui ela tá apoiando no joelho dele. Então, é muito bom porque você sente menos pressão, força menos o joelho. Essa posição de cócoras apoiada é muito boa. Ou com auxílio de uma cadeira, ou de alguém na frente, né? Aqui ela colocou um travesseirinho para poder apoiar os pés. Isso ajuda bastante na descida do bebê.